Olá, espero que esteja tudo bem com você. Definitivamente nós estamos no novo formato de monitoria em vídeo. E o primeiro assunto que nós trabalharemos é o uso do ponto e vírgula na sua redação. Um sinal de pontuação que não é muito utilizado pelos estudantes e que pode ser um diferencial no dia da sua prova. A primeira coisa que nós devemos entender é justamente por que nós fazemos a opção por não utilizar a vírgula nem o ponto final, mas sim utilizar o ponto e vírgula. Muito provavelmente, você já conhece esses três sinais de pontuação. A vírgula, como nós vimos em outras monitorias, o ponto final e também já deve ter visto o ponto e vírgula. O problema se concentra justamente em diversos alunos que não usam o ponto e vírgula por terem medo de usar essa fórmula. E esse medo surge justamente da ausência de conhecimento acerca das regras de quando utilizar uma forma ou outra. Outra questão que também trava os alunos é pensar que o uso das pontuações é sempre hermético. E o que significa essa palavra? Significa que muitos alunos acreditam que, em determinado contexto, só pode utilizar a vírgula, ou só pode o ponto final, ou só pode o ponto e vírgula. E vocês verão e saberão que sempre nós podemos utilizar diversas formas de pontuação dependendo da ênfase e daquilo que nós queremos mostrar no nosso texto. Então, não é que sempre seja necessário utilizar a vírgula em um caso, ou sempre seja necessário usar o ponto e vírgula. Às vezes, eu posso utilizar tanto a vírgula quanto o ponto e vírgula. Eu uso o que eu quiser, dependendo da ênfase e da forma como eu quero escrever. Nós já entendemos que ponto e vírgula pode ser trocado por vírgula ou até mesmo pelo próprio ponto. Há uma certa fluidez, há uma certa variedade de formas que podem ser feitas. Mas você deve estar se perguntando: quando é que realmente eu vou utilizar o ponto e vírgula? Para que ele serve? Por que existe se eu posso trocar por vírgula, por ponto? O ponto e vírgula é explicado por muitos professores como uma pausa maior que a vírgula, mas uma pausa menor que o ponto. Então é como se fosse uma coisa intermediária. Tem a vírgula, o ponto e vírgula e o ponto final. Mas nem sempre, nós já vimos isso, a vírgula vai ser utilizada para demonstrar uma pausa. Tanto que muitos professores ensinam, quando você respirar, você usa a vírgula. Mas não é verdade. Nós utilizamos quando há necessidade de usá-lo. Da mesma forma, ocorrerá com o ponto e vírgula. Então, nós podemos dizer, sim, que ele é um ponto intermediário, que ele vai dar um destaque maior, que ele vai organizar melhor frases mais extensas, textos mais extensos e textos que precisam de outra coisa que não a vírgula. Então, nós sabemos que quando o texto fica muito cheio de vírgula, 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 é difícil se orientar. Então, é nesse local que entra justamente o ponto e vírgula e os travessões, como nós também temos o costume de usar. Então, às vezes, para dar um exemplo, em vez de utilizar duas vírgulas, eu coloco os travessões. Mas não está errado utilizar as vírgulas ou os travessões. É apenas uma escolha do escritor. Então eu quero que você tenha essa liberdade para escolher o que fazer. Então agora nós já entendemos. O ponto e vírgula vai ser utilizado em frases mais extensas ou que precisam de uma organização maior. Então, na sua redação, você vai utilizar o ponto e vírgula quando você tiver um período um pouco mais longo ou quando você quiser organizar melhor frases que já possuem muitas vírgulas. Partindo desse pressuposto, nós vamos aprender os casos em que nós devemos utilizar e casos em que nós devemos evitar o uso do ponto e vírgula. Posto isso, nós vamos aos casos em que nós podemos utilizar o ponto e vírgula. O primeiro caso é quando nós temos orações coordenadas assindéticas que já possuem alguma vírgula em seu interior. Eu sei que é um pouco extenso esse termo, mas vamos recapitular. Oração é uma frase que possui verbo. Coordenada quer dizer que eu tenho duas orações independentes que se unem por meio de uma conjunção ou não. Se ela for juntada por meio de uma conjunção, nós temos uma oração coordenada sindética, com esse síndeto, com a conjunção.
Já se ela for assindética, nós não temos a conjunção, como nós vimos na aula de uso da vírgula. Então, se eu digo: acordou, tomou banho, foi à escola. Eu tenho 3 orações aí, porque eu tenho 3 verbos, mas são 3 orações que não se ligam por uma conjunção. Já se eu dissesse: estudaram bastante, mas tiraram uma nota ruim. Nesse caso, eu tenho mas ligando as 2 orações, é uma oração sindética. Nós não trabalharemos com essa. Então veja, se eu tenho orações assindéticas, quer dizer que não há conjunções para ligar essas informações. Então você já sabe que é uma frase que vai apenas se aglutinando uma à outra. Uma frase, a segunda, a terceira. Então a chance de juntar essas coisas todas e causar uma confusão no leitor é muito grande. E é aí que entra justamente o ponto e vírgula para isolar essas orações que são um pouco mais extensas. E se elas já possuem vírgula, aí é que é necessário utilizar o ponto e vírgula mesmo. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Viajei para o interior com minha família, levando tudo o que precisaríamos para uma semana. Ponto e vírgula. Aproveitei cada momento explorando a natureza e descansando longe da cidade. Ponto e vírgula. Voltei revigorado, pronto para retomar a rotina. Então você vê que aqui eu utilizei o ponto e vírgula para isolar um trecho bem extenso. Todo esse trecho ainda possui uma certa ligação entre si, então por isso eu não utilizo o ponto final. E nem tampouco eu poderia utilizar a vírgula para isolar essas frases, essas orações, porque ficaria algo muito confuso, visto que eu já tenho um texto muito extenso e para organizar o ponto e vírgula seria mais interessante. Agora nós já sabemos, sempre que nós tivermos uma frase muito extensa que já possui vírgula em seu interior, nós devemos utilizar o ponto e vírgula, se nós quisermos adicionar outras orações, a fim de que o nosso texto não fique confuso, mas muito claro para os nossos leitores. Por isso, nós vamos ao segundo caso em que nós podemos utilizar o ponto e vírgula, quando nós temos enumerações. Nós podemos fazer esse uso quando nós temos enumerações muito extensas. Você consegue até perceber que isso é uma característica do ponto e vírgula, em textos mais extensos, em textos mais robustos. E também quando nós temos enumerações em documentos oficiais, ou ali já possui o uso da vírgula também no meio dessas enumerações. Vejamos 2 exemplos. Um eu retirei do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o outro da nossa querida Constituição, que nós sempre utilizamos na redação. Logo no início do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreve: suposto o uso vulgar começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. E aí ele coloca os 2 pontos para trazer essa enumeração. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. Então você vê que aqui há algumas vírgulas, como você verá aqui, dentro da própria enumeração. Por isso, o autor, um exímio autor, escolheu por utilizar o ponto e vírgula. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Nessa segunda frase não há vírgula, mas o uso do ponto e vírgula se justifica principalmente por já haver vírgulas no outro trecho que era sim um pouco mais extenso. Então vê como os bons autores fazem o uso muito perfeito desse sinal de pontuação. Já na nossa Constituição Federal, vou até deixar uma captura de tela aqui, nós sempre vamos ter algumas enumerações, possuindo, ao final delas, o uso do ponto e vírgula. E você pode me perguntar: Mateus, eu posso utilizar a vírgula? Pode, mas o ponto e vírgula é mais adequado, principalmente nessas enumerações em que a gente pula linha. Então, se nós fôssemos seguir a norma padrão, uma lista de supermercado seria feita da seguinte maneira: preciso comprar, dois pontos, mamão, ponto e vírgula, abacate, ponto e vírgula, macaxeira ou aipim ou mandioca em outras regiões,
ponto e vírgula, e aí eu continuaria o meu texto até chegar no último elemento, no último item e colocaria o ponto final. Inclusive, você pode comentar como é que se chama na sua cidade. Agora nós vamos propriamente à nossa Constituição Federal, no artigo 14, no qual é escrito: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quando eu passo de um termo para o outro, eu utilizo o ponto e vírgula. E antes de falar esses três termos, foi utilizado os dois pontos. Então, o que é que você vai fazer quando quiser apresentar uma enumeração na sua redação? Seja de exemplos, ou seja, por exemplo, na apresentação das suas teses. Você sempre recorrerá aos dois pontos para iniciar, depois você vai falar o primeiro termo, ponto e vírgula, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto, o número de termos que tiver e, por fim, colocará o ponto final. Então você pode me perguntar: Mateus, então eu posso utilizar o ponto e vírgula quando eu apresento as minhas teses? Sim. Se for um termo extenso, se for uma tese extensa em que você faz uma explicação, ou você diz: a causa do problema é essa, a principal causa, e aí você apresenta e depois diz: e a segunda coisa, como consequência desse dilema. Quando você adiciona como consequência desse dilema, você está trazendo uma explicação a mais, uma informação a mais, e vai ter que utilizar a vírgula para isolar esse termo. Então, nesse caso, em que já haverá algum tipo de vírgula, você pode sim utilizar o ponto e vírgula para isolar as suas teses, mas utilize com cuidado. Se forem teses muito pequenas, por exemplo, se você diz: "A causa do problema é a negligência estatal e a falta de educação". Nesse caso, você tem 2 termos curtos, ligados pela conjunção e não há necessidade de utilizar o ponto e vírgula. Então, sempre utilize com cuidado, em termos mais extensos, que já possuem muitas vírgulas. Depois de aprender esse último ponto, nós vamos conhecer mais um uso quando nós temos conjunções adversativas e conjunções conclusivas. E você pode me perguntar o que é uma conjunção adversativa. A primeira coisa é: conjunção é uma palavra que tem a função de ligar duas orações, como o mais, o porém, o o além disso. Então, nós temos os conectivos, como nós conhecemos no âmbito da redação. Partindo desse ponto, nós sabemos que nós temos diversas conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, e nós trabalharemos apenas com dois tipos: adversativas e conclusivas. As adversativas eu tenho certeza de que você já conhece. O mas, o contudo, entretanto, todavia, o porém. Então nós temos esses termos que todo mundo já conhece de cabeça. Nós também temos as conjunções conclusivas, que são aquelas que concluem um tipo de pensamento. O portanto, o desse modo, dessa maneira, o dessarte, são conjunções conclusivas. E quando nós temos essas conjunções conclusivas no meio de um período, e você lembra o que é período? É aquele espaço entre o início da frase e o ponto final. Então, quando essa conjunção não aparece necessariamente no início da frase, mas no meio dela, nós vamos utilizar vírgulas para isolar as conjunções conclusivas e também as conjunções adversativas, com exceção do mas. Mas você não precisa utilizar apenas as vírgulas, você também pode fazer o uso do ponto e vírgula, até para se diferenciar ali na redação. Mostrar para o corretor que você domina todos os sinais de pontuação e não apenas vírgula e ponto final, vírgula e ponto final. Então, o que é que você pode fazer? Antes das conjunções adversativas, quando elas aparecem no meio da frase, eu sempre utilizo o ponto e vírgula. Então, se eu digo: "Tal coisa acontece no Brasil, porém, não se observa esse aspecto". Quando eu adiciono esse porém, o que é que eu faço? Ponto e vírgula, depois do porém eu coloco a vírgula. Isso você vai fazer para todas essas conjunções. Para o porém, para o contudo, com o entretanto, com o em contrapartida,
Você só não fará isso com o mas. E nós veremos daqui a pouco por que que isso não ocorre. Agora nós veremos alguns exemplos em que nós podemos utilizar o ponto e vírgula com essas conjunções. Estudei muito para a prova, porém acabei errando questões fáceis. O time jogou bem, portanto, mereceu a vitória. Então você vê, são conjunções adversativas e conclusivas. E por que que nós utilizamos o ponto e vírgula e não a vírgula? Porque nós queremos dar uma ênfase maior. É mais bonito, digamos assim, utilizar o ponto e vírgula. Mas eu poderia utilizar a vírgula, Matheus? Poderia. Então você é quem faz a escolha. Eu posso utilizar o ponto e vírgula ou posso utilizar a vírgula. O importante é que você saiba quando usar e tenha essa liberdade para escolher. Aqui eu quero utilizar porque fica mais bonito, dá uma ênfase maior utilizar o ponto e vírgula, principalmente nas adversativas, em que a gente faz essa ênfase mesmo. Porém, entretanto, contudo, então por isso você deve usar. Agora eu vou explicar para você mais um caso em que nós devemos utilizar o ponto e vírgula. E esse caso, para mim, é quase obrigatório porque nós temos uma mudança muito brusca na frase, na organização dela. Por isso, eu acho bem interessante utilizar o ponto e vírgula. Vejamos um exemplo. Estudamos muito para a prova, tivemos, porém, dificuldades em algumas questões. Veja que o porém, ele deveria aparecer antes do tivemos. Estudamos muito para a prova, porém tivemos dificuldades em algumas questões. Então eu tiro esse porém, que deveria aparecer antes do tivemos, e coloco ele para depois desse verbo. Nesse caso, o que é que eu faço para sinalizar essa mudança? Utilizo o ponto e vírgula antes do tivemos. Então, estudamos muito para a prova, ponto e vírgula, tivemos, porém, esse porém entre vírgulas, dificuldades em algumas questões. E aí você pode me perguntar, Mateus, por que que o mas não recebe vírgula antes e depois? Porque esse mas ele não consegue ser deslocado na frase. Por exemplo, se eu escrevesse, estudamos muito para a prova, mas não conseguimos um bom resultado. Nesse caso, eu poderia escrever: estudamos muito para a prova, ponto e vírgula, conseguimos, mas um bom resultado. Você entenderia essa frase? Ela existe na língua portuguesa? Não, você não poderia fazer isso. O mas, ele não consegue ser deslocado, ele só aparece depois da oração, da primeira oração. Então tem a primeira oração, depois o mas, depois a segunda oração, ele não consegue ser deslocado. E é por isso que a vírgula só aparece antes. O ponto e vírgula também pode aparecer antes, mas a vírgula nunca vai aparecer depois do mas. Vistos todos esses pontos, nós aprenderemos casos em que nós não devemos utilizar o ponto e vírgula. E o primeiro ponto é justamente não utilizar ponto e vírgula onde nem sequer caberia uma vírgula. Então, entre sujeito e predicado, não se pode utilizar nem vírgula, nem ponto e vírgula. Entre verbo e complemento, também não se pode utilizar. Nos demais casos, nós temos uma certa liberdade para escolher uma forma ou outra. Então, haverá locais em que nós poderemos utilizar a vírgula, haverá locais em que nós podemos utilizar o ponto e vírgula, ou então até mesmo o ponto final. Depende muito da sua escolha, da forma como você quer escrever. Então, algumas orientações. Se a frase for muito curta, você não deve utilizar o ponto e vírgula, visto que ele sempre é utilizado em frases mais extensas, para dar uma pausa maior, para organizar frases que também possuem mais termos. Então, nunca nós utilizaremos em frases muito curtinhas, porque não há necessidade disso. É como utilizar um canhão para matar uma formiga. O ponto e vírgula também não deve ser utilizado quando você quer finalizar uma frase, quando você quer finalizar uma ideia. Então, se você está mudando muito o assunto, mudando muito aquilo que você está escrevendo, você deve sim deixar de utilizar o ponto e vírgula e utilizar o ponto final. E lembrando, na redação sempre a gente coloca ponto final conectivo. Então, se você vai mudar muito a sua argumentação, o eixo da sua frase, você deve sim trocar ponto e vírgula pelo ponto final, que é mais adequado. Agora nós veremos alguns exemplos de quando não utilizar. Então, o primeiro ponto é quando nós temos frases muito pequenas. Cheguei cedo, depois fui embora.
há necessidade de colocar um ponto e vírgula antes dessa palavra depois? Não há necessidade, então nós colocamos somente a vírgula. Se eu digo também: "O filme foi incrível, a história era envolvente e possuía personagens cativantes. O valor arrecadado com o lançamento foi de 200.000". Você percebe que, nessa última parte em que eu falo do valor de 200.000, eu mudei totalmente aquilo que eu estava falando. E nessa frase nós temos um uso correto do ponto e vírgula e o uso incorreto do ponto e vírgula. O primeiro caso está correto, porque eu estou falando do filme dizendo que ele foi incrível. E aí depois eu falo: "A história era envolvente e possuía personagens cativantes". Mas, no segundo ponto, na segunda oração, nós não temos uma ligação tão grande. Então, o ideal seria utilizar o ponto final e desenvolver essa segunda ideia. Então, você já sabe, quando você quiser finalizar, não utilize o ponto e vírgula, utilize o ponto final. Quando for uma frase muito curta, utilize a vírgula, pois a vírgula é utilizada nesses casos exatamente. Chegamos ao fim da nossa monitoria e hoje nós aprendemos o que é um ponto e vírgula, quando utilizar, quando não utilizar e também algumas regras sobre o uso da vírgula, do ponto e vírgula e do ponto final. Quando nós devemos fazer uso com conjunções adversativas, conclusivas, quando nós temos frases assindéticas. Então agora você já sabe quando utilizar. E lembre-se, você tem total liberdade para escolher uma forma ou outra. Eu colocaria pelo menos um em minhas redações. É claro, se couber. Se não couber, você não deve utilizar um ponto e vírgula só por utilizar. Lembre-se de fazer tudo com muita consciência, pois a consciência gera uma escrita de excelência. Nos vemos na próxima semana e eu desejo um excelente estudo para você.